Boa noite. Tudo bem. É claro que vencer o líder e alcançá-lo na pontuação é importante, mas tem tanto campeonato ainda pela frente. É correto dizer que, pela experiência que você tem, que o Corinthians também tem, algumas vitórias significam mais do que pontuação? É uma vitória que pode ter um significado de afirmação, talvez, de um novo time, de um novo trabalho, de uma nova filosofia. Vencer o Atlético vai ter um significado a mais do que simplesmente 3 pontos. Se ele vencer jogando bem, sim. Se vencer circunstancialmente, não. Se vencer não jogando bem, logo em seguida vai vir o revés. A bola mostra que é assim. O que nós temos é um clássico muito importante. Eu não vou afirmar, mas eu não gosto de falar acho, a gente tem que ter opinião das coisas. Mas a opinião é que desse campeonato a equipe está há mais tempo jogando o melhor futebol, talvez não tão distante dos demais, mas por estar há mais tempo com o técnico, mais tempo com o grupo, ter reformulado a sua equipe antes, é o Atlético Mineiro, o grau de dificuldade muito grande. Não nos isenta da responsabilidade, mas o grau de dificuldade sim. Não é um pensamento simplista de dizer só que é o encontro da melhor defesa com o melhor ataque, porque os dois times são competitivos, com estilos diferentes, mas mostram ser bastante competitivos também. Então, resumir apenas o Corinthians como uma equipe que se defende bem, ou o Atlético como uma equipe que só ataca bem, é pouco, né? Que esses dois times já mostraram. Eu gosto de analisar o saldo, né? O saldo representa bem o que é equilíbrio de equipe, né? E as características dos atletas. Por exemplo, o Atlético tem transições pelos seus lados muito velozes. Os seus meios abertos e os seus dois laterais, eles são de muita transição, muita velocidade e muita qualidade. A faixa central um pouco mais posicional, mas os lados de muita velocidade, a característica. E eu também vejo equilíbrio, volto a dizer, mais do que faz gol ou menos gol, é número de vitórias e principalmente o saldo, isso é significativo. Titi, no começo do ano, principalmente no Campeonato Paulista, você sempre frisou que o Corinthians não tinha um time titular, que você não repetia escalações, enfim. E agora você comemora por repetir escalações, que inclusive essa sequência que você conseguiu repetir escalações, o Corinthians acabou não perdendo. Essa, vamos dizer assim, essa mudança de pensamento, foi também por conta do Corinthians ter perdido algumas peças, enfim? O Corinthians continua sendo uma equipe titular, ela é momentaneamente titular, mas a competição entre os atletas eu vou fomentar sempre, não tem lugar assegurado na equipe. E por quê? Por que isso? Por um respeito a desempenho. Eu gosto de falar muito em merecimento, né? E ao momento são as oportunidades, cada um é a formação da equipe é que determina aquela sequência que vai dar. Isso não quer dizer que daqui a 3, 4 jogos não sejam atletas diferentes, por N fatores, baixo rendimento, lesão, cartão, tem uma série de ações. Então, a preparação de todos, o pensamento continua o mesmo. Tite, as ausências do Cássio e do Jadson representam o que no jogo desse final de semana? O Cássio é um jogador que tem uma liderança, já a equipe que já está há bastante tempo, né, que tem toda uma história dentro do clube, uma identificação. E, ao mesmo tempo, o Walter tem um fator de tranquilidade, de segurança, porque é um cara muito centrado, um cara que trabalha muito forte. É muito difícil ser goleiro, o segundo goleiro reserva. Você nunca tem a oportunidade de entrar no jogo de alguma forma. Mas todas as vezes, pela seriedade que ele tem, o nível de treinamento que ele tem, dá também uma tranquilidade pela qualidade que ele tem. Do Jadson, muda um pouco a cara da equipe. Ela passa a ser uma equipe menos construtora e um pouco mais de velocidade. Por que isso? Porque a função que o Jadson faz, até para vocês entenderem, ou para o torcedor entender, é muito difícil de ser executada. Então, o que eu busquei? O Danilo, se jogasse ali, ele ia ter que fazer transição. Às vezes estar na frente, porém com a saída do lateral ter que ocupar, porque essa é a função do meia do lado. E aí, em função das características físicas do Danilo, fica mais difícil essa transição. O Rodrigo, que vem trabalhando nessa, precisa de uma adaptação a isso, porque é difícil fazer. Eu lembro que o Jadson, ele já fazia um pouquinho dessa função no São Paulo, e comigo ele veio crescendo e repetindo. O Matheus
vem treinando, porém o nível do jogo, a exigência dele é muito alta para te colocar o menino. Então, o que tem? Tem um rio do jogador que tem essa velocidade para essa transição também, né? E tem uma liberdade também do Malcolm para poder fazer a execução, porém com características um pouco diferentes. Vai ser mais agudo e ser um pouquinho mais de posse de bola. Os ingredientes do jogo são vários, como destacou Ortega, melhor ataque contra melhor defesa, o líder do campeonato contra o terceiro que pode já encostar na pontuação do líder, jogar na arena com mais de 30 mil torcedores, casa cheia, dá com esse quadro, esses ingredientes para favoritismo de um lado ou de outro, ou nem o fato do Corinthians jogar em casa torna o Corinthians favorito? Não, pelo nível esses números acabam representando, se a gente começar a pensar situações importantes, o Corinthians venceu 7, o Atlético 8, o Atlético venceu 5 jogos fora de casa, e desses jogos, um fator importante, ele sempre saiu na frente, ou a grande maioria deles ele saiu na frente, das vitórias que teve. Então estrategicamente também passar a responsabilidade ou sair na frente, ela passa a ser estrategicamente algo importante. Uma grande coisa que eu estou falando, não, mas esse componente ele é decisivo nessa característica desses jogos. Tem uma série de elementos que eles dão, jogar em casa perto do torcedor, mas ao mesmo tempo alguns jogadores estão entrando, no caso do Walter dele ter o apoio, no caso do Rildo também tem esse apoio, né? O Malcolm que está se afirmando, daqui a pouco vai errar 1, 2 lances, mas tem esse apoio, né? De verdade, isso não tira a responsabilidade. O Atlético está um pouquinho à frente na construção da equipe que a gente tá, e a gente vai ter que compensar de alguma forma. Tite, aqui. Hoje o time do Atlético Mineiro foi definido com o Luan, com o escape do lado esquerdo, tendo o Thiago Ribeiro e também o Lucas Prato, 3 atacantes. Como vai se portar o sistema defensivo, o melhor sistema defensivo da competição, marcando esses 3 jogadores, tendo o Luan como novidade esse escape na esquerda? Tem o Maxwell. Sim, mas tem, eu digo como opção, tu vê o que eu estou colocando, às vezes ele tem W para jogar por dentro, quando não joga com 2-7, joga com Carioca, essas opções importantes, ele tem a de Carlos, quando não tem o Leonardo, essa construção, por isso que eu falei, essa que a gente está buscando, ele já tem um pouquinho mais avançado. São 2 jogadores verticais, de transição. O Maxwell é um jogador agudo, de gol, e, independente de uma ou de outra característica, eles têm essa velocidade que eu falei pelos lados muito forte. Tite, eu queria saber de você o seguinte, não um exercício de futurologia, mas saber, diante de tudo que você viu de Corinthians e Atlético, quem é que pode decidir o jogo? Não é exatamente quem vai fazer o gol, mas quais as peças fundamentais pelos 2 sistemas táticos que podem fazer a diferença, dos 2 lados. Quando tu começou a fazer a pergunta, me veio uma palavra na cabeça, jogaço. Jogaço. Nível técnico, emocional, uma coisa aqui em cima. Talvez esse aspecto, essa maturidade, esse nível de concentração possa ser decisivo. Então você acha que, porque na minha concepção vamos ter um jogo de faixa curta de campo, né? Os 2 times muito próximos, você acha que Bruno Henrique e Rafael Carioca, por ter a visão de lá de trás, poder chegar para surpreender, podem fazer a diferença? São 2 jogadores que têm qualidade no passe. O Rafael, quando surgiu no Grêmio, já mostrava isso, tanto curta quanto longa, finaliza bem de média distância. Ele alterna quando joga com Donizete, quando joga com o Dávila ele fica um pouquinho mais preso. Nós temos, eu quero premio, repetir a equipe, naquilo que está, não gosta de mexer em 2 funções, eu poderia botar o Renato para o lado e botar mais um jogador no meio campo, mas aí tu troca um para mexer 2 numa engrenagem que ela está se montando, aí fica, me parece meio descriterioso para comigo mesmo. Então deixa o Renato no lugar dele, deixa Bruno no lugar dele, deixa Elias no lugar dele, como ajustar a saída de Jadson. Mas são 2 jogadores importantes. Tite, ainda em cima dessas mudanças do Rildo ali, jogando com algo, eu queria te perguntar, você falou que o time vai ser mais agudo, né? Com menos posse de bola, talvez, né? Com menos construção, porque não tem o Jadson, mas com mais velocidade.
E vai ser um time também com mais pegada na saída de bola do Atlético. Queria que você falasse a importância do papel do Malcom e do Hildo, velocidade deles para brecar um pouco essa velocidade dos lados do Atlético. Se é por aí, se é isso que passa na sua cabeça, eles vão ter também essa responsabilidade grande. Também. E no sentido de marcação, é bom as pessoas falam assim, da ideia. A gente só consegue fazer pressão alta se a bola estiver no campo defensivo do adversário. Exemplo, nós fizemos o segundo gol contra o Flamengo, quando o Flamengo foi sair jogando, nós tomamos a bola com pressão alta. Então, a bola é a referência. O primeiro gol que nós fizemos foi de contra-ataque, onde a equipe marcou bem o lateral da equipe do Flamengo e saiu rápido. Então, teve saída de contra-ataque. Teve de pressão alta. E o terceiro de construção. Ela saiu jogando de trás e chegou. Por que eu falo isso? Porque a equipe que conseguir dominar esses três aspectos, ela vai levar vantagem. Ou ela pressão alta, sim. Ou ela se retrair, ter contra-ataque, sim. Ou ela construir quando o adversário estiver posicionado, sim. Quem tiver melhor nesses fatores do jogo vai levar vantagem. A ideia também é brecar dos lados e explorar as velocidades que eles têm? Também. Desculpa eu ser chato, eu queria só que você desse mais detalhes assim, para o torcedor, o cara leigo, pressão alta, em outras palavras é o quê? Sufocar essa bola? Bola que sai jogando da equipe do Atlético Mineiro vai estar o nosso ataque, o nosso setor de meio campo avançado para marcar. Se a bola estiver no meio campo, a equipe toda vai estar próxima da bola. Se ele imaginar um imãzinho que todo mundo estiver perto, naquela linha de 40 metros, 45, 35, conforme isso, ela vai estar perto. Se a bola estiver atrás e tiver 9 jogadores atrás da linha da bola, ela vai estar bem posicionada. Quanto mais rápido ela fizer isso, mais compactadas as linhas que vocês colocaram antes, ela vai estar. A pergunta foi tática, por isso que eu coloquei. Titi, tudo bem? Por que o Corinthians pode ser considerado, pelo menos na sua opinião, um time que pode levar uma certa vantagem em cima do Atlético Mineiro jogando em casa? Por que o Corinthians pode ganhar o Atlético Mineiro? Que vem adquirindo confiança, porque o seu torcedor entendeu e vem apoiando nos momentos difíceis. Teve um momento que eu vim aqui e pedia para o torcedor ser um pouquinho mais paciente com a equipe, porque ela continua se... Ela está agora construindo e se afirmando. Construção e afirmação agora dela. Pelas mudanças que teve. Então, dessa confiança, dessa estruturação, na medida que ela vai e joga bem, consegue um resultado, isso se fortalece. Na medida que o atleta entra bem, e todos que têm, quando entra Danilo tem entrado bem, quando entra Rildo entra bem, quando entra Edilson entra bem, sabe, isso fortalece a equipe, e eventualmente tu escolhe alguns, eu digo que eu agrado a 11, mas eu quero respeitar todos, então isso vai fortalecendo a equipe, vai tendo o resultado, vai fortalecendo. Você vê, por exemplo, uma vantagem ter o Wendel e o Rildo no mesmo setor, quando eles já têm atuado juntos na Ponte Preta? Isso é uma, entre aspas, arma para a partida amanhã? Ajuda. Não é decisivo, mas ajuda, porque quando eles conhecem a característica, aquilo que eu falo de jogar sem pensar, sabe, tu vem de jogar de memória, tu sabe a característica de um e de outro, sim. O Malcom também gosta do lado direito, ele jogou bastante com o Fagner no ano passado, às vezes eu utilizo ele do lado esquerdo, ele ajuda. Titi, essa semana aquela revista inglesa 442 soltou uma lista de 50 melhores treinadores do mundo. Não tem nenhum brasileiro e o único mais próximo é o Osório, que está na posição 49. Você concorda com isso? Você acha que não tem nenhum treinador brasileiro entre os 50 do mundo? Ou se você se colocaria entre esses 50? Eu, fora partiu e seus critérios que eu faço. Eu quero trabalhar, deixando meu canto aqui, nós trabalhando, deixa eles. Mas você acha que poderia ter algum brasileiro? Eu não sei critério, cara, eu não sei. Eu só sei que agora é o seguinte, que depois da Copa do Mundo, uma coisa tem sido muito benéfica para os técnicos. A gente está procurando cada vez mais o aperfeiçoamento. E esse é o lado bom. Esse é o lado bom que a Copa do Mundo nos trouxe. Se tinha algum em zona de conforto, a gente está batendo asa para mim. Em contrapartida, aqueles que só acham que o problema só os técnicos, daqui a pouco seja um prejuízo. Além do camisa 10, Titi, o 9 também é um artigo de luxo, não só no futebol brasileiro, no futebol mundial também. Até perguntava isso para o Lucas Barros na apresentação dele no Palmeiras. Você precisa de um centroavante? Na terça-feira se encerra aí, se fecha a janela internacional de transferências para contratar estrangeiros.
Queria que você falasse, hoje o Corinthians necessita de mais um atacante de beirada ou de um centroavante? O que você pediu à diretoria? O jogador pivô de 9. Não para ser titular, o Ron jogando bem, metendo gol, ele teve uma fase, ele teve oportunidades, 2 vivas contra o Flamengo, as 2 mais vivas do jogo foi ele que teve. Então, mais importante do que o sistema é a mobilidade do sistema. Nós mesmo com marcação alta, no segundo gol foi ele que tomou a bola, ele só tomando a bola do Wallace. Ele também teve as 2 oportunidades vivas do jogo, aquele gol do Elias e um outro que o Rio melou, ele deixou na cara do gol. Então pode ser ele, mas de ter um outro jogador de pivô, vai ter machucar, vai ter queda. Tem um jogador, até porque o Romero é um jogador de velocidade, né? Danilo pode jogar ali também. Eu queria saber de você qual a importância do Elias como fator de surpresa no ataque. Nos últimos 2 jogos ele fez isso muito bem, aparentemente, fazendo 2 gols. Sabe o que você pensa disso? A minha opinião, agora eu acho que Elias não é fator surpresa, é constância. É a mesma resposta que o Paulinho. Ele vai todas, ou quase todas. Então, por efeito, a repetição, ele está infiltrando todas e ele tem feeling, ele tem a percepção de atacar espaço. A grande virtude que tem o Elias é essa transição. E ele tem essa liberdade, o Renato dá sustentação para ele, eles alternam. Não estou falando nenhuma novidade. Às vezes, o fato dele chegar na frente é muito pela compensação para o Renato, às vezes vai de construção. Então, vai continuar fazendo. Ela não é surpresa, ela é constância, porque ele tem a percepção dos espaços para agredir, para infiltrar. Você explicou taticamente a opção pelo Rio, eu queria saber, além da parte tática, o que te fez ver ele pronto para esse lado, porque isso é importante já então um pouco tempo de tudo. O bom desempenho que ele teve nos treinamentos e nos jogos quando ele entrou. Isso foi determinante também. Sabe? Ele já veio com ritmo. E aquele detalhe, se eu tenho o Danilo cada vez mais é um jogador para trabalhar por dentro do campo. Porque a qualidade técnica dele é impressionante. Mas a mobilidade, aí fica longe, até pela altura que ele tem. Então, pelo lado, fica, a mobilidade, a transição fica... O Rodrigo está se adaptando. O Matheus tem, então é um local carente também que a gente tem. Botar Renato para ali, aí tu mexe no setor onde está ajustado, tu troca 2, e a engrenagem fica com 2 peças, não é coerente. Associado ele no momento dele, você não podia ser Mendonça, mas o momento dele é um momento bom. Vai ser uma adaptação rápida, Sim. Tranquilo, ele fala pouco, mas o nível de concentração é alto, o grau de competitividade dele é alto. Queria que você falasse, por favor, sobre o Malcolm. Essa semana tem um noticiário aí policial por causa de problema com a sua carta de motorista. Você chegou a conversar com ele sobre isso? Como está a cabeça dele para esse jogo? Ou foi um assunto particular que não se envolve com o clube? Enfim, como está essa conversa com o Malcolm em relação a esse problema que ele teve essa semana? Um assunto particular, de cunho particular. A única atenção que eu coloquei para ele, se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer para aconselhá-lo, o senhor a gente já encaminhou. Ele ficou por aí. Tite, você já disse que as características são diferentes de Rio e de Jadson, mas eu queria que você explicasse, me dissesse se a responsabilidade do Rildo é maior por substituir o Jadson nessa fase boa dele, até por ser artilheiro do time. A função do Rildo vai ser a do Malcolm, a função do Jadson vai ser mais do Malcolm em relação ao Jadson. Sei que são 2 agudos, mas vai jogar pela esquerda do Rildo. E a responsabilidade não, cara, a gente não pode individualizar um esporte coletivo. Tem uma peça que não funciona legal, ela vai interferir. Uma peça que está bem, ela vai ajudar a equipe. Não pode, é injusto, é desumano individualizar. Tite, hoje o Corinthians no setor defensivo não tem tantas opções. Tem que contratar o Gutierrez e não conseguiu. A tendência mesmo, até o final do campeonato, vai se apostar nos garotos da base? Eu digo, ainda há necessidade, eu coloquei da contratação de 2 jogadores, a gente está
justamente para deixar o plantel fortalecido, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Os 3 pontos que eles são contra o Joinville são os mesmos 3 pontos no final de um clássico. Vou dizer, claro que os clássicos têm um campeonato à parte, mas para o campeonato não. Então a gente precisa de fortalecer. O Giovanni Augusto fez o primeiro gol na Arena Corinthians, agora está no Galo, deve jogar. Isso é coisa de torcida ou pode pesar alguma maneira para você e interessa de alguma forma? Marcado ele ficou. Você está registrando, mas daí é uma outra história. Ele estava emprestado do Figueirense? É. Ele era do Atlético, da base? Ele era da base do Atlético? Não. Era do Atlético. Tá, Giovanni, já fez o que tinha que fazer, chega. Chega. Aqui. Um dos pontos que você trabalhou hoje foi a toque de bola na defesa, prevendo o adiantamento da defesa. Isso te preocupa o quanto com esse jogo? Tu observou bem, mas não vou te dar a parte final da resposta. Né? O porquê que eu fiz isso daí, depois do jogo tu vai ver. Aí não dava para falar. Observou bem o trabalho tático, assim. Tem um componente aí disso. Tite, você acredita que pelo tempo e pela disponibilidade financeira a diretoria te passou boas garantias de trazer aquele jogador, entre aspas, P, que você falou semana passada? Sim. Sim. A gente tem sintonia de necessidades, assim como a gente tem toda a compreensão do momento em que o clube passa e do aspecto financeiro, mas como a gente consegue aí equilibrar as duas coisas. Não é porque eu quero, não é porque o presidente quer, é porque o Corinthians precisa de um campeonato tão importante. Tem. Tite, você falou da Copa do Mundo, né? E o 7-1 na minha carreira foi um divisor de águas, porque eu fui começar a entender o que estava acontecendo mais a fundo. E a gente falou de base aqui, eu percebo que tem um movimento no Brasil de muitos jovens que saem da categoria de base, vão para clubes hospedeiros na Europa ou clubes de menor porte, evoluem e depois reaparecem. Onde está o nosso gargalo? Por que a gente não olha para esses jovens? Eles têm saído precocemente daqui. Né? Eu disse que eu conheci um empresário que tem determinado estado. Eu tinha ido para a Itália, contei essa certeza que eu conheci o empresário. Eu vim para cá e conheci. Eu disse, não, eu vou para o meu centro de treinamento, onde ele dá garotos de 7 a 12, 14 anos, não sei, que tem passaporte comunitário, e ele dá alimentação, estudo e treinamento. E aí aqueles atletas que começam a despontar o que vem, um potencial já sai. O Brasil é um país continente e que tem um espaço, inclusive, para a evolução do futebol, nessa uma estruturação que ela possa, por diversos setores, inclusive na formação de base, na formação dos profissionais, dos técnicos, de ter cursos que possam ser chancelados FIFA, que aí dá para quem é um ex-atleta pensar assim, poxa, vou ser técnico, vou fazer um curso, né? Chancela FIFA. Não precisa igual o Roberto Carlos ir para Portugal para fazer o curso, para fazer no Brasil, né? O Brasil precisa, né? Que legal que fosse, que legal que vai ser, tomara que se estruture para isso. Só para dar um exemplo, só para pegar a nossa classe, para não dizer assim, ó, o cara é corporativista e não fica falando dos defeitos que a classe tem, que ele tem, que tudo, e dá sugestão. Cuidado. Certo, gente. Obrigado.